Adarrão de algum. Olá, meus irmãos, estamos aqui com a Ielorixá Mãe Otília de Ogum, da cidade de Rio Grande, onde, garimpando esta cidade, encontrei essa ilustre mãe, filha do vô João do Exubi do Bará. Temos ainda na cidade de Rio Grande, sim, uma Ielorixá desta raiz que foi plantada pelo príncipe Custódio. Mãe Otília, quantos anos, Mãe Otília, de pai Ogum a senhora tem? Ai, pra mim apertou. Eu ia até ver o livro, me esqueci. Mas deve ser uns... Mais de 60 anos. Não. 62 anos eu tenho de Umbanda. De Umbanda. Tá? Eu entrei em 1966 por aí, pro Batuque, porque precisei entrar. Eu era só Umbanda. Mas aí depois eu comecei a ver o Pai Ogum e ver umas coisas, e aí eu procurei a mãe Nelly. E em Pelotas, que ela estava jogando búzios, eu morava ainda lá. E aí eu fui botar os búzios com ela e ela foi e disse para mim que eu pertencia para a linha de batuque, que eu precisava me aprontar no batuque. E aí eu comecei com ela, mas é sendo que ela disse para mim, não vou ser tua mãe de santo, você sua irmã, porque o meu pai é o Pai João, e eu vou te botar pro Pai João, que eu ainda não estou assim com um compromisso muito grande de filho, ela era bem moça ainda. Então ela me botou, lavou minha cabeça em Pelotas, e me fez o amaci, e me botou de madrinha a Mãe Quita, que é do Bará, né? E ela ficou de minha irmã. Depois, quando o Pai João veio para matar na casa dela, que ele que fazia as matanças, ela me apresentou para ele. Aí ele jogou para mim tudo, disse que estava tudo certo, que era aquele mesmo, que eu tinha que ter mais esse compromisso na minha vida. Então aí foi que eu fui pro chão com ela. Então a senhora é filha do Pai João do Bará. Depois que ele foi embora, que eu fiquei encostada na Mãe Nelly, fiquei com a Mãe Nelly. Não saí da casa, fiquei com a Mãe Nelly. O Pai João, ele ficou pouco tempo em Rio Grande? Como é que foi essa movimentação do Pai João? O Pai João ficou muito tempo aqui, muito tempo. Ele tinha muitos filhos, muitos filhos ele tinha aqui. E ele ficava aqui sempre, mês de junho, fim de junho para julho, ele vinha embora para cá. Por causa que ele fazia batuque, durante esses 2 meses, ele fazia batuque para os filhos todos aqui. E a mãe era dia 8 de julho. Ele matava dia 7 e a obrigação era dia 8. Às vezes ia 16 dias, 36 dias, era aquela coisa assim, né? Então era conforme ele marcava, é que era. Então ele ficava, no mês de junho, ele era todo aqui com nós. E às vezes ele atravessava ainda o mês de agosto, que tinha mais gente, eram muitos. E depois para onde ele ia?
Depois daqui ele voltava a Porto Alegre. E lá ele também propagou o jeje em Porto Alegre. Em Porto Alegre, ele era de lá, né? Ele morava lá, ele era de lá. Vinham os filhos de lá também para ajudar nas obrigações aqui. A minha tamboreira que tocou para mim aprontar e tocou muito enquanto ela foi viva, foi a Evinha do Xangô. A mãe Evinha do Xangô, né? É. Que era mãe de santo e tamboreira. Tamboreira. Né? Eu vi assim, chegou até mim, né? E aos adeptos da nação Jeje, que a mãe Evinha tocava um tambor, foi a primeira mulher no Rio Grande do Sul a tocar tambor no batismo. Tocava que dava gosto de se ver. Tocava muito bem ela. Bom, foi a primeira tamboreira que eu conheci. Foi ela. Que depois que ela foi embora, aí que começou o pessoal daqui, porque ela ensinou muita gente aqui. Muitos dos tamboreiros aqui aprenderam com ela a tocar. Mas ela tocava um tambor que chamava atenção. Mãe Otília do Ogum, ela é então uma das filhas do Babalorixá, pai João do Bará, do Exubi, que foi quem propagou no Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande, a nação Jeje. Assim como Mãe Otília, foram feitos Mãe Aide de Oxum, que é da onde veio minha bacia, a Mãe Nelly, que foi a mãe do pai Pedro, que nós estivemos recentemente entrevistando, tinha a Mãe Quita, tinha a mãe Albertina, que era do Ogum. Foi a primeira casa que eu frequentei Batuque, onde eu conheci Batuque. Foi na casa da mãe Albertina, que ele tocava também lá. Era filha dele. Então, era até na Rua 9, ali, pertinho da casa da Dona Idê. Era bem pertinho da casa da Dona Idê. A gente saía de um batuque e entrava no outro, por causa que ele fazia, às vezes, nas duas casas, fazia mais cedo numa e depois ia fazer na outra. A descendência do pai João do Bará do Exubi, que propagou a nação Jeje, na cidade do Rio Grande, a maior parte das casas hoje, dos babalaôs em Rio Grande e demais regiões, vem dessa descendência. Uns foram filhos da mãe Aide de Oxum, outros da mãe Nelly de Ansã, outros da mãe Quita. Isso, os outros da Dona Albertina, do Ogum, outros da Dona Tema, que também era, também outras da aquela Chapanã, como é que é o nome? Urânia. A da Urânia, também todos eram filhos do pai João. Então, está esparramado, os netos dele aqui, tem muitos netos. Tinha o Zé da Saia também, foi os que eu conheci, né? O Zé da Saia, ele também propagou-se, fez uma família religiosa bem grande, né? Fez grande, uma família grande. Por que chamavam ele de Zé da Saia? Esse aí é que eu não sei por que era. Porque eu nunca fiquei sabendo diretamente por que era. Não sei se é porque ele botava uma bombacha muito rodada. Não sei explicar por quê. Mas eu acho que é exatamente isso, que ele botava... pelo que se ouve falar, o Zé da Saia, ele usava umas bombachas bem largas. Foi isso. Ele dançava, era uma saia. E aí ficou o Zé da Saia. Que orixá que era o Zé da Saia? Era Xangô. Do Xangô. Xangô. Vi muito ele, que me apaixonava de ver ele com o Xangô, ele e o Pai Nilo. Adorava ver eles, os dois dançando o alojá, que era de encantar a gente. Era muito bonito. E muitas vezes ele nos batuques na casa da mãe Nelly. Era amigo também da mãe Nelly, né? Mãe Otília de Ogum é uma das elorixás hoje nesta cidade, que tem essa vasta caminhada, que traz consigo grandes lembranças e recordações daquela época, onde a nação Jeje começava a se fortalecer diante
deste grande babalorixá que foi Pai João do Bará e Xubi, que propagou na cidade do Rio Grande, Porto Alegre, outras demais regiões, levou o jeje para a Argentina, Uruguai, onde Pai João fez esta família religiosa e a maior parte das casas hoje tem esta descendência, tem esta raiz, assim como carrego com muito orgulho também esta raiz do vô João, que aprontou a minha avó de santo, Aide de Oxum, e que aprontou a minha Ielorixá, Ema de Xangô, da cidade de Arroio Grande, que a minha falecida mãe de santo, ela propagou na cidade do Arroio Grande a nação Jeje, desta toda raiz. Mãe Otília, me fale um pouco agora da sua Umbanda. Eu estou aqui tendo assim, é espetacular de ver imagens antigas na sua casa, Exus antigos. Eu tenho muitos anos de Umbanda. Eu, para falar bem a verdade, eu me criei no meio da Umbanda, mas me criei assim, ó. Eu não sou nem daqui de Rio Grande, nem de Pelotas. Eu vim da campanha. Eu vim do 3º distrito de Canguçu. E lá eu me criei. Então lá eu brincava com o guri. Tá? E a minha mãe, que nesse tempo a gente não conhecia religião, não tinha religião, a não ser a católica. E para fora era muito difícil, porque tinha as datas certas que o padre ia para batizar as crianças e crismar. Então é que a gente via a religião, né? Mas a gente não praticava. Mas eu tinha o meu amigo e me criei com ele, né? E eu dizia as coisas para minha mãe ficava brava, porque disse que eu estava inventando, que eu estava vendo coisas, mas eu dizia as coisas para ela e sempre dava certo o que ia acontecer. E me criei. Com 12 anos, nós íamos embora para Canguçu. E aí eu fui para o colégio, apesar de que já estava no colégio, porque eu sou do tempo da pedra. Eu aprendi a ler e escrever na pedra. Olha que interessante. Com lápis de pedra. Tá? Então, eu já sabia escrever, já sabia ler, mas aí eu fui para o colégio, no grupo escolar em Canguçu. Então, ali que a gente foi começando a conhecer a Umbanda, mas eu nunca pratiquei. A minha mãe quis enquanto ia, assim, mas a gente era criança, ela não gostava de levar. Então eu era da católica. Mas na católica eu fiz muita coisa. Nem vale a pena falar. Agora você vai deixar os ouvintes da Rádio Voz de Aruanda interessados em saber o que foi essas muitas coisas, Mãe Otília. Eu entrava na igreja e fazia sucesso na igreja, com talo de guri. Se a pessoa estava de pé e eu estava sentada, se ele se sentava, eu me levantava, e quando ele sentava, eu ajoelhava, dava tosse, e me dava sono, eu dormia, e a minha prima brigava muito comigo. Quando foi um dia, eu me vi tão desesperada que eu me benzi com a mão esquerda. E saí porta fora porque eu não aguentava mais. Não cheguei na porta da igreja, aquilo tudo melhorou. Eu sentia feito uma áurea que passava no meu rosto assim, e eu ia me embora caminhando, e ele rindo do meu lado. E quem era este guri, Mãe Otília? Era o pai Tiriri. Pai Tiriri. Mãe E Otília. eu vim saber do pai quem era. Aí daí meus pais vieram morar em Pelotas, aí eu já era mocinha, e sempre com esse problema, sempre com problema. E aí eu comecei a adoecer, e eu era muito de criticar, porque eu não acreditava. Eu não acreditava na Umbanda. Eu achava que tudo era bobagem. E uma vez eu vinha de uma festa com as minhas irmãs, os amigos, tudo, e passamos numa casa que tinha uma sessão. E estavam cantando Ponto de Ogum. Foi daí que começou a minha vida. Eu vi um Ponto de Ogum e eu comecei a girar no meio da rua. Porque eu era guria, eu era assim, eu era terrível, eu era medonha assim, de arteira para fazer as artes. E eu saí girando e caí no meio da encruzilhada.
Aí foi as pessoas gritando, gritando. Aí, como tinha sessão, ele pedia socorro, né? Porque viram os gritos ali. E quem me atendeu foi um homem. E ele me botou para dentro de casa e me trouxe de volta, né? E aí ele foi e disse para mim assim, ó. Nunca mais tu vai fazer isso que tu fizesse. Tu, quando vê cantar para mim, tu tem que me saudar. Por causa que eu sou teu pai. Eu fiz um pai, o meu pai que eu conheço não é esse. E ele foi assim, não, eu sou teu pai Ogum. Eu sou Ogum. E tu me pertence. Mas hoje ou mais amanhã, tu vai estar dentro da religião, porque tu não quer. Mas tu vai entrar para Umbanda, ele disse para mim. E eu saí rindo. Eu era guria, tinha o quê? Os meus 14 anos por aí, saí rindo, fui embora. Aí cheguei em casa, contei, mamãe ficou brava, por causa que eu estava sempre brincando com a religião, não sei, aquela coisa toda. Bom, aí eu abandonei e não quis mais. Disse, não, não vou mais em lugar nenhum. Aí eu fui trabalhar numa casa de família e a senhora, ela era doente da cabeça. Então, os doutores faziam de tudo, ela não ficava boa. Aí recomendaram o esposo dela levar ela para uma sessão para ver se melhorava. Aí ela só ia se eu fosse. E eu dizia, eu não vou lá porque eu não gosto daquilo lá. E ela dizia assim, não, mas tem que ir porque só vai contigo. Então eu ia. E lá, nunca, acabou que me pegou. E foi quando eu me assustei e acreditei. Porque ele era no tempo que hoje não existe isso, né? Era um tabuão, começa assim, esse tapete aí, tinha um símbolo, e ele dava passe só com ponteira. E ele me botou no meio do ponto e me deu um passe de ponteira. E eu quase morri ali no meio daquela ponteira, porque eu achava que ia cravar em mim. Eu sei o que a senhora está falando, minha Otília, porque o meu pai de sangue, ele era um bandista. E ele trabalhava com um caboclo 7 flechas. Então eu também vim, minha Otília, de uma família que carregava e carrega até hoje a Umbanda. Quando o caboclo 7 flechas do meu pai chegava, ele fazia exatamente o que a minha Otília está falando. Ele deitava a pessoa no chão, riscava o ponto, pegava 7 ponteiras, e eu era menino pequeno, e eu ficava assim encantado de ver aquilo, ao mesmo tempo com medo que aquele caboclo fosse acertar a flecha naquela pessoa. Então ele chegava, ele girava, gritava e jogava uma flecha, 2 flechas, e não acertou nunca em ninguém. Ele dava passe só com ponteira. E depois que ele deu o passe, ele chegou na minha frente e disse, isso é para acreditar no que tu és. Ah, mas eu era guria, não ligava. Mas a partir daí a senhora percebeu que a senhora teria uma caminhada, que teria que seguir. E aí o Pai Tiriri apertou. Primeiro ele só brincava comigo, brincava, conversava, mas aí ele começou a me apertar. Aí eu já comecei a adoecer. Aí os doutores não sabiam o que eu tinha, e eu doente, fui emagrecendo. Aí disseram para minha mãe que eu tinha que ir numa sessão, que aquilo ali eu pertencia para a sessão. Aí eu disse assim, eu não vou a sessão nenhuma. Aí uma irmã minha, que é mais moça do que eu, um dia saiu e disse, vamos na sessão. E fomos numa casa de uma senhora que trabalhava com a Cabocla Jurema Flecheira. Eu entrei, naquele tempo não existia eletricidade nas terreiras, né? Tudo era lampião, vela, candeeiro, né? Com o gazinho dela assim, mal se enxergava as pessoas, porque era escuro, luz de vela, né? Ela com uma corrente muito bonita, muito grande, e ela já estava incorporada, e a minha irmã chegou e disse que tinha me levado porque eu estava doente e não sabia o que eu tinha. E a cabocla olhou para mim e disse assim, para os filhos, vocês cantem aí o ponto do Exu Tiriri e vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. Porque todo mundo disse assim, ai, a criança está doente. Porque eu era bem magrinha, né? Essa criança está doente e vão puxar ponto de Exu. E aí depois vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. E puxaram o ponto para ti, eu tinha os cabelos compridos, eu usava trança.
Ah, eu me perdi, né? Me perdi. Eu nem sei o que eu fiz na casa da senhora, né? E o Exu Tiriri chegou pela primeira vez? Chegou pela primeira vez, eu tinha 18 anos. São essas histórias que nós estamos escutando hoje aqui, que é exatamente isso, que este programa, de Babalaô para Babalaô, veio trazer a você. São esses assuntos que enriquecem o nosso conhecimento, que eu me proponho, com este programa, levar até você documentários, histórias inéditas, que realmente mostram a força da nossa caminhada espiritual, a força da Umbanda, a força do africanismo. Olha só, essa grande Elorixá nos contando essa história encantadora, que naquela época a Umbanda era feita de lampião. E o Exu Tiriri chegou nela com 18 anos, com toda essa situação de enfermidade. Ela nem sabia o que era um Exu, e naquele momento a cacique ordenou: puxe um ponto do Exu Tiriri. E aquele homem, aquele menino que ela veio no começo do nosso assunto falando, é o menino, é o Exu Tiriri. Aí que eu fiquei sabendo. Aí quando eu me dei de conta, eu estava deitada porque não tinha força. Eu me assustei, perguntei o que houve, onde que eu estou. E acabou que eu estava no meu coração. Não se assuste. Tu tá tão fraquinha, meu filho, ele tá te comendo assim, ó, que tu não tem força de aguentar ele. Mas vamos lá no salão, estão todo mundo te esperando. Eu estava com a minha cabeça assim, enorme, né? E eu levei a mão no cabelo, elas não tocam. Aí quando cheguei lá no terreiro, começaram a sacudir meu cabelo, porque conforme ele chegou, ele me atirou lá embaixo do congá, onde ela tinha as garrafas de bebê. E as garrafas estouraram todinhas em cima da minha cabeça. E ele já me aprontou, me cruzou na Umbanda assim, de chegada. E aí eles me tiraram os pedaços de vidro do cabelo. Depois ela disse para minha irmã: não toca, leva para casa com pente, vai tirar devagarzinho, tem muito vidro na cabeça. E eu fiquei impressionada, estou com a minha cabeça toda cortada, para minha irmã. E a culpada é tu. Eu disse: e sempre assim, teimosa, né? E aí eu continuei na casa dessa senhora indo. Mas era um sacrifício de vida, né? E cada vez no dia da sessão, eu fazia um sucesso. Eu não queria ir. Aí o meu irmão é que me levava. E então, de uma hora para outra, eu já vou. O fardamento estava dobradinho nos pés da cama, eu pegava e saía correndo, só parava lá, né? Que já era ele que me levava. Ele levava a senhora forçada na sessão. Atravessava a faixa que tinha e eu ia parar lá dentro da casa, que o esposo dela já dizia: hoje é dia de sessão, então eu vou botar martelo, serrote, prego, tudo, porque o Tile vai derrubar o portão e a porta, porque eu derrubava o portão da casa e derrubava a porta da sessão, porque ele me atirava lá dentro. Ele me domou assim, dentro. Há um tempo atrás, antigamente, meus caros ouvintes, o médium sofria muito, porque eles não entendiam, eles não aceitavam que a entidade se aproximava e queria se manifestar no aparelho. Então, naquela época, né, mãe Otília, toda essa situação que aconteceu, a senhora teve que adoecer, teve que ter uma enfermidade para poder chegar numa casa espírita, e mesmo a senhora não querendo, já estava predestinado no seu caminho o seu Tiriri, o Pai Ogum e todas as entidades de Umbanda. Então a mãe Otília, ela se sentiu obrigada. E quando ela dizia que não queria, o que o seu Tiriri fazia? Ele saía já incorporado nela até o terreiro. Aí já saía incorporada e trabalhava durante todo o tempo da sessão. Era caboclo, era preto velho, ele trabalhava no meio. E a senhora da cabocla dizia: deixa ele trabalhar, porque ele não queria que entrasse outro aparelho. E mãe Otília, a senhora ainda trabalha com o seu Tiriri ainda nos dias de hoje? Trabalho. Trabalho, não me governa, ele que me governa. Eu posso chegar numa casa e dizer assim: bom, eu venho para ver a sessão, eu não vou trabalhar. Então eu já converso com ele: não vou trabalhar, viu? Fica quieta, é aí que eu não vou trabalhar. É aí que eu trabalho mesmo. Pois é, me disseram que ontem, na festa do seu Tranca-Rua das Almas, de Pai Pedro de Oxum,
que o seu Tiriri chegou e me disseram que ele dançou muito na frente do tambor. Ah, isso é sempre assim. Imaginem, caros ouvintes, 80 anos, É sempre assim. esta grande mãe trabalha ainda com o Exu Tiriri. Para nós, isto é um exemplo de religião, é um exemplo de amor às suas entidades, porque ela poderia dizer simplesmente assim: olha, eu já tenho 80 anos, eu não quero mais trabalhar. Mas o Exu está do lado dela. Ah, não, e eu não deixo a Umbanda aí. Deus me livre. Se eu parar, eu vou adoecer. Não posso. Se eu ficar muito tempo sem ir à sessão, eu me levanto de manhã e começo a cantar, cantar, cantar. E eu tenho a minha nora que mora comigo e já diz assim: e hoje tem que ter sessão, porque senão a sessão já está formada desde de manhã. Eu começo a cantar, cantar, e aí ele chega. Não adianta eu não querer, porque chega. E agora mesmo, o pai Pedro não quer que eu trabalhe. Ele já diz, senta. Mas eu não me sento, porque se eu me sentar, aí mesmo que ele pode até me dar. Porque se eu fizer uma coisa errada, que ele não gostar, pode contar de certo. Seja onde for, até numa festa. Ele tem que me dar um laçaço de me atirar no chão. Por causa que eu desobedeci aquilo que ele quer. Mãe Otília, a senhora tem 80 anos de idade, é isso? 80 anos. Diga para nós, deste programa de Babalaô para Babalaô, qual é este segredo que a senhora carrega consigo, desta energia, desta força, desta longevidade desta vida que a senhora carrega? Acho eu que dizem para mim, os pais de santo dizem para mim, que é a maneira que eu nasci. Por isso que eu trago. Porque eu nasci no mês de junho, dia 9 de junho, e tinha um temporal muito grande, que naquele tempo era temporal, né? Não é como agora que vem e passa o vento, era temporal, chovia muito. A gente morava na campanha. Então a condução não existia carro naquele tempo, né? A gente nem conhecia. Era de carroça puxada com cavalo, ou se não era carroça puxada com boi, carreta, né? E o meu pai disse para minha mãe, como é que nós vamos ir? Porque a minha parteira era a minha avó. Eu disse, como é que nós vamos ir lá com esse tempo, não dá para aprender os animais? Como é que nós vamos? Ela foi assim, vamos por dentro do campo, pela estradinha que nós vamos sempre. Vamos por aqui. Aí eles foram os dois por dentro do campo. Manhã escuro, disse que escuro que tinha que procurar para caminhar porque não enxergar. E eu nasci no meio do campo. Meu pai ia na frente correndo para chamar minha avó, e a mãe ia atrás e ela gritou, para, Graciliano, já nasceu. E aí ele veio correndo, ele disse, não corre, vem devagar, que eu não sei aonde ela está. E eu só ouvi um choro, né, porque era muito escuro, muito vento, e trovoada, e chuva muito forte. Aí ele veio tateando no chão, mas não me enxergava. Aí deu um trovão muito forte, e veio um relâmpago, e veio estalando, e caiu em cima de mim o relâmpago. Eu fui mostrada na terra pelo relâmpago. E eu estava dentro de uma poça d'água. Aí a mãe tinha uma senhora que morava, eu nasci bem em frente de uma casa de uma senhora que já era idosa, morava sozinha. E aí a mãe disse assim, vai ali na casa que se chamava ela Antônia, era o nome dela Antônia. Disse, vai ali na Antônia, pede um lençol ou uma colcha, para enrolar ela e botemos para dentro e tu vai lá buscar a mãe para cortar o umbigo. Aí ela bateu, ela abriu a porta, naquele temporal ela até se assustou. Disse, não, a Lirinha ganhou o filho ali na frente. E ela viu os gritos, mas como essa criança na chuva? Aí foi correndo, me enrolou, botou para dentro. Aí o pai foi buscar a minha mãe, a minha avó, e aí a minha avó veio e cortou o umbigo. Eu já estava lavada, me secou. E eu estava com fome, estava chupando no dedo. Aí todo mundo se olhou e perguntaram, o que vamos dar para ela? Não tem nada para dar para ela.
E a dona Antônia disse, eu só tenho café. E ele falou, então faz um café. Foi o que eu tomei, um café. Mas a mãe não tinha leite? Não, mas eu recém tinha nascido. Ah. Né? Eu tinha nascido recém, a mãe não. O leite custa mais a descer, né? Tem que ser no outro dia para... E a senhora tomou café? Tomei café. Eu adoro café. Passado. Adoro café passado. Eu tomei café, fui dormir. Diz a minha mãe e meu pai que eu nunca senti uma dor de barriga. Nunca dei trabalho para eles com doença. Nunca. E sempre fui, me criei na campanha, né? E sempre correndo, caminhando. Meu tio, quando a senhora fala que a religião hoje está muito diferente, o que é a religião africana e a Umbanda de antigamente e qual é a diferença da religião de agora? Fale um pouquinho para nós, meu tio, sobre isso. Ora, no africano existia muito respeito e muito medo. A gente tinha medo dos pais de santo da gente e tinha respeito aos outros santos, porque a gente tinha que respeitar. Tinha que bater cabeça, tinha que pedir benção, né? E respeitar. A gente não podia, se o pai de santo estava conversando como nós estamos conversando aqui, nós estávamos trabalhando, tinha que perguntar uma coisa, nós chegava e tinha que ficar esperando. E o filho de santo nunca ficava acima do pai, ficava no chão. Não sentava de pai de santo com o pai de santo. Não, todos sentados no chão. Todos sentados no chão. Só quem sentava era os pais de santo. E hoje? E outra coisa, me desculpe os pais de santo, me desculpe os filhos de santo, né? Porque a minha lei é a minha lei, meu feitio foi meu feitio. Todo mundo reclama que eu sou filha de algum e não tomo cerveja. É muito difícil eu tomar cerveja. Eu só tomo cerveja quando eu me levanto de manhã e sinto o cheiro da cerveja. Então aí eu tomo, todo dia eu tomo cerveja. Depois, eu não tomo mais cerveja. Por quê? Porque era proibido nós, filho, tomar cerveja. Era só guarapa. Se tomava só guarapa. E filho de algum tinha que chegar que era a talha, né? Se usava guarapa, sentavam e tinha que tomar à vontade. Enquanto tivesse vontade de tomar guarapa, tomava. Para depois o povo tomar. Era assim, era a lei. Então, lei e respeito, né? a mãe Nelígia sentava e dizia que Deus, filho de algum, um serve e os outros sentam para tomar. Podem tomarem à vontade. Ela dizia sempre para mim, Otília, tu tens que tomar 5 copos, ela dizia para mim. 5 copos de guarapa, Otília, tu toma. Eu disse que isso aí é castigo, porque eu me dava muito com ela, né? Nós éramos muito amigos. Eu estava sempre junto com ela. Até depois que ela ficou de minha mãe de santo, a gente andava sempre junto. Ela não fazia nada assim que eu não estivesse junto. Então ela já dizia, ó, 5, ela fazia. Eu ria, né? Eu tomei uma vez só, na casa dela, um copo de cerveja, tomei. Ela me ofereceu, né? Então eu tomei. Peguei o copo e disse, mamãe, eu vou tomar no seu copo. Não, eu que estou te dando. Pode tomar. E eu tomei. Nunca mais. Isso tomava. Mas hoje todo mundo toma, né? E as crianças tomam. Então é diferente do meu tempo. Claro, com certeza. É diferente do meu tempo. Muito diferente. Para lá de diferente. Né? O que mais a senhora lembra assim que também que era diferente, que hoje a maior parte das casas fazem que naquela época não faziam? Além da guarapa. Se eu vou começar a falar, Vamos brigar com... Não, meu tio, assim, Olha, sou uma pessoa antiga no nosso Eu tenho fundamento. lei na minha casa, da reza do Bará até a mãe Oxum, de não entrar criança na roda. A mãe não deixava. E cada vez que eu passava por ela na roda, ela dizia, nunca esquecendo, porque ela gostava muito de me ensinar as coisas, né? Nunca esquecendo, não se bota a criança em roda ali.
nessa hora. Então eu aqui, agora já boto porque as Da crianças casa do vão Bará até... a Oxum. Até Oxum. Quando começava a tocar para a mãe Oxum, a criançada vinha. Que vinha. Ela dizia, agora é a hora das crianças, porque é a hora da mãe. Então é as crianças. Mãe Otília, muitos fundamentos da nossa religião afro se perderam. E muitos babalorixás e alorixás antigas levaram consigo, quando foram para o Orum, os seus fundamentos. A senhora acha que muitos fundamentos da nação Jeje, esses grandes pais de santos como Vô João, Mãe Eli, Mãe Quita, Vô Aidê, muita coisa foi levada... Foi levada com eles. Foi levada com eles. Eles ensinavam até ali. E eu, no meu tempo, eu para ganhar um axé de faca, para o pai Tiriri. Não foi o pai Ogum, foi o pai Tiriri. Porque eu trabalhava muito, né? E a mãe disse que eu não podia me cortar. Porque quando o pai João me aprontou, disse, ô Nelly, apronta, vamos aprontar. Mas é uma pessoa que nós não podemos governar. Nós temos que aprontar ela, apresentar ela no salão como uma mãe de santo. Pronta. Porque ela já nasceu pronta. E quem governa ela é os pais dela, não é ela. E os pais dela não gostam de ser governados. Principalmente um homem, que ele não falava, que ele não era muito assim, da Umbanda. Um homem que ela tem, ele não admite ser governado, que era o pai Tiriri. Então vamos aprontar, ela vai ficar junto com nós, mas se ela disser assim, eu quero abrir uma casa de religião, tem que deixar. E assim eles fizeram. Me aprontaram, me apresentaram no salão, tudo direitinho. Só os axé que foram dados na escala, né? O primeiro axé que ela me deu, eu tive que ir com 2 testemunhas, irmão. 2 testemunhas. Para o cemitério, escolhemos uma tumba para matar. Foi o meu primeiro teste. Então eu escolhi um Oxalá e uma Iemanjá para ir comigo. Eu fui, entrei 11 horas da manhã para o cemitério, deixei 15 para o meio-dia, ela disse que eu tinha que estar com a mesa pronta e matar. Então eu fiz o que ela mandou e quem agarrou para mim o galo para me matar foi a Oxalá, a senhora do Oxalá, Dona Diva. Foi ela que agarrou. E eu matei. Aí esperei até as 2 horas, fiquemos sentados ali, esperando que abrisse o cemitério para nós ir embora. E ela ia direto para a casa dela. Aí eu cheguei lá, ela estava sentada na aruana. A mãe dele. Aí eu cheguei, bati cabeça, pedi benção, disse, mãe, já fui lá. Não precisa falar. Eu sei que tu fosse lá. Eu sei o que é que tu fez lá. E eu vou te dar teu axé de faca porque merece. Então foi como eu ganhei a faca para matar do pai Tiriri, para matar a senhora quando eu viesse freguês, para limpeza de casa, ou para fazer um serviço que precisasse para a pessoa, ou para mim mesmo, só. Não matar para a rua assim, ó, matar para todo mundo, não. Só para isso, para minha defesa. Era só para isso, tá? E eu continuei assim. E eu não sei, eu às vezes fico pensando que eu sou... Por que que eu sou assim? Eu não, quando tive a minha mãe, ela disse, Otília, tu estás pronta, tu não precisa perguntar nada para mim. O que o teu pai te disser, tu faz porque tá certo. Mas eu ia lá. Mãe, eu tenho um serviço para fazer, assim, assim, assim. O que a senhora acha? Tia, eu já falei que tu não vem me perguntar nada. Mas eu tinha aquele respeito com ela. O respeito, exatamente isto, que hoje, nos templos, nos ilês, os grandes babalorixás atuais têm essa dificuldade, muitas vezes, com os iaôs, com os filhos, este respeito que mãe Otília está falando, que antigamente se tinha, e que hoje os filhos, muitas vezes,
por pequenas situações, dão as costas para o santo, viram as costas para a sua religião, procuram outras casas, não conseguem ter aquela dedicação, aquele respeito que se tinha antigamente. Então a você que está nos ouvindo agora, este papo aqui muito interessante com Mãe Otília, o respeito é tudo dentro de um templo religioso. Respeite o seu pai de santo, respeite sua mãe de santo, respeite o líder da casa, respeite o cacique, respeite a entidade, o orixá. Mãe Otília, eu gostaria que a senhora desse a última mensagem para os nossos ouvintes sobre tudo isso que nós falamos. O que você diria no sentido para a vida dos novos babalaorixás e para as novas elorixás? Que conselho a senhora dá para essa nova geração de babalaôs? Primeiro eu vou falar uma coisa. Eu entrei lá no seu salão e quando eu fui bater cabeça, que eu me levantei, eu fiquei muito contente. Porque eu vi na parede o retrato do meu pai, da minha irmã, Dona Neide, e da Ema. Eu disse assim, ai que alegria, eu estou dentro de uma casa da minha família, eu disse. E o pessoal todo disseram assim, as outras gurias assim, ué, porque a tua família tu vês pela primeira vez? Olha aqui, ó, pai João, Dona Neide e a Ema. São o meu povo. Então eu estou dentro, tem que ser gente do meu povo que está aqui. Eu não conheço, não sei quem é, mas deve ser. Fiquei muito contente, fiquei tão feliz quando entrei lá naquele salão e vi aqueles retratos. Porque dá muita recordação para a gente, que a gente não esquece. Por mais que os anos passem, a gente tem sempre a presença deles na frente da gente. Que é a nossa ancestralidade, né? Os ancestrais. Ora, sobre esse motivo aí, todo mundo vai mandar contra mim, porque sempre mandaram contra mim. A senhora é filha de Ogum, está sempre em guerra, né? Os filhos de Ogum estão sempre envolvidos com a guerra. O problema é o seguinte, eu não faço guerra com ninguém. Graças a Deus, eu me dou com todos os batuqueiros. Eu me dou com todo mundo. Tanto da Umbanda como de batuque, embora não conhecendo ou não se dando, me apresento e alegria, tudo. Eu nunca tive discussão com o pai de santo. Porque a minha mãe de santo disse assim para mim um dia, quando eu fui abrir casa, que ela insistiu para mim abrir casa. Otília, nunca pegues filho dos outros. Filha, procura sempre pegar filho cru, que é para ti não ter inimizade com o pai de santo. Então, meus filhos todos foram cru. Então, não tem inimizade. E os filhos prontos que vieram para minha casa, foram meus irmãos. Quando nós ficamos sem ela, que uns vieram para mim, outros foram lá para o pai Pedro, né? E outros se governavam. E os filhos que eu tenho, que não são meus de primeira, mas... Então é uma boa dica então para essa nova geração de babalaôs? Ah, é. Para não haver tantos problemas, né? É, para não haver tanta desunião, tanta briga e assim, ó, qualquer coisa querendo demandar e fazer feitiço. Eu acho assim uma coisa muito ruim, por causa que eu fui criada na Umbanda, que nós entrávamos, o cacique estava no congá fazendo a oração e todo mundo tinha o quartinho das mulheres, dos homens, entrava, botava o fone, chegava, batia a cabeça, se ajoelhava e ia fazendo a roda. Todos. Ali. 8 horas ele se virava, estão todos aí, temos todos aqui. Vamos começar? Vamos. Então eu aprendi esse ritmo aí, eu nunca falei. Minha mãe sempre dizia para todo mundo falava, porque elas diziam, vão lá e chamem a Otília. Eu pegava a sainha dentro da sacola e me ia. Chegava sempre com a sacola na mão. E aí um dia, com a gente conversando, eu falei, por que a Otília, quando ela vez que a senhora chame, a Otília tem que vir aqui com uma sacola na mão? Isso aí é para vocês verem um exemplo.
Eu mandei chamar, eu não mandei dizer o que eu queria. Então ela já veio com a sainha dela, porque se ela tiver que trabalhar, ela tem que botar a saia. Tá? Então é as coisas que a gente... Né? Hoje em dia, eu bato a cabeça quando, às vezes que chego nas casas, né, tem quarto de santo, eu peço licença e vou bater cabeça. Eu não sei ficar sem bater cabeça. Eu estou de traje de homem, eu bato cabeça. Mas por quê? Porque eu tenho licença da minha mãe. A minha mãe me deu licença de entrar no quarto santo dela vestida de homem. Eu disse, tu pode, tio, entrar no meu quarto santo vestida de homem. Sem precisar estar com saia. Sem precisar estar com a saia. Então é por isso que às vezes eu bato cabeça. Mas do contrário, em obrigação não. Em obrigação eu estou sempre vestida, sempre fardada. Eu te agradeço este momento tão especial que estamos junto a esta Yalorixá, que é um poço de sabedoria e com certeza um poço de fundamentos que ela traz consigo durante toda essa caminhada que a senhora percorreu até hoje. Que Deus, que Ogum, que Ubará, que Xangô, que a grande Iansã, que todos os orixás, Maneli, mãe Otília, lhe dê muita força, lhe dê muita luz, para que a senhora possa continuar sendo essa grande Yalorixá, com este poço de conhecimento, com esta humildade, com essa doçura de mãe que a senhora é. Desejo a senhora, e tenho certeza que a senhora terá muitos caminhos ainda a percorrer, de Babalaô para Babalaô, com esta grande luz Yalorixá da cidade de Rio Grande, aqui no bairro Getúlio Vargas, Mãe Otília de Ogum. Muito obrigado, muita luz para a senhora no seu caminho. Obrigada. Para o senhor também, bastante. Oxé, minha irmã, e realmente tenho certeza que o nosso encontro vai enriquecer, sim, a você, nosso ouvinte. Muito obrigado, mãe. Eu que agradeço.